tipos de argumentação, né? Então, para que o homem seja livre, né? Seja livre, para que o homem seja não soberano um sobre o outro, mas seja um líder, né, sobre o outro. Ele deverá liderar não por coerção, por imposição ou arbitrariedade, mas por pensamento, por raciocínio, né, de ratio, né, de uma operação de cálculo, o raciocínio calculando logicamente, calculando de forma argumentativa, né, argumentando e não impondo, sendo coercitivo, sendo imperativo, inquisitório, né, utilizando da força, sendo, portanto, arbitrário. Se eu sou arbitrário, eu não tenho seguidores, eu tenho escravos, né? Eu não tenho liderados, eu tenho pessoas que estão à mercê da força, da coerção. Então, a primeira questão que nós devemos compreender sobre a questão da argumentação é que se eu convenço, né, eu sou livre. E quem é convencido também é livre de se convencer ou não dos meus argumentos. Mas eu devo ter bons argumentos para convencer. Como eu tenho bons argumentos para convencer? Ora, vamos falar de tipos de argumento. E o primeiro tipo de argumento, né, que nós temos para falar é o argumento por exclusão. Anote aí, argumento por exclusão, chamado de per exclusione. Vou anotar no chat aqui, per exclusione. Per exclusione. Pronto, tá aí. Esse é o primeiro tipo, a primeira forma de argumento, né? Ora, por esse argumento, aí eu vou dar só um exemplo e aí facilita a compreensão logo de imediato, né? Se eu tenho uma prova de vestibular ou prova de concurso, daquelas que nós chamamos de prova objetiva ou testes, né? Então, ou múltipla escolha, então eu tenho, né? Eu tenho aí argumentos por exclusão. Então eu tenho uma questão formulada e por exclusão eu vou ler as questões, a questão formulada e a né? Algo que poderia ser, por exclusão não é este, porque contém esta questão. Por exclusão não é este, por exclusão não é este, por exclusão é este. Ponto. Então, por exclusão dos argumentos, eu deduzo que é este de acordo com o texto acima. Por exclusão, não é? Por exclusão também, eu posso entender, né? Por exemplo, né? Como se falava nos textos de Santo Agostinho, né, em relação às questões da Igreja Católica na época, né, ele dizia, né, nas suas obras, né, a maioria das suas obras dizia que haviam alternativas para a corrupção na terra, né? Você ou era salvo, santo numa determinada situação, ou você era corrupto, né, ou pecador. E assim ele vinha por exclusão, né, excluindo aqueles que eram corruptos e pecadores até chegar naqueles que se enquadravam na fé católica, né, dentro das teses de Santo Agostinho. Compreender essa questão do argumento por exclusão, né? Eu vou dando diversos argumentos e dizendo, olha, este argumento, esse não serve, esse não serve. Então, por exclusão, eu chego a uma conclusão não é? E aí eu provo, através de argumentos de exclusão, a minha tese, a minha vontade, o meu entendimento sobre determinado assunto. Mas isso é só uma forma de argumento. Isso é só a primeira forma de argumento, né? Temos diversas outras formas de argumento. Segundo tipo de argumento, né? Pelo absurdo. Anotem aí, argumento pelo absurdo. Ou absurdo. Escrever aqui no chat. Absurdo. Algo tão absurdo, tão claro, tão notório, tão transparente, né, que chega a ser absurdo de transparente, né? Inclusive isso gera um brocardo de que a confissão é a rainha das provas. Um brocardo jurídico que diz que a confissão é a rainha das provas. Por quê? Se a própria pessoa diz que foi ela que cometeu o delito, ela confessa, né? Então temos que na confissão a rainha das provas, pelo absurdo de que se eu não aceitar esse argumento, olha só que absurdo eu não aceitar o argumento da própria confissão de quem cometeu o delito. Portanto,
Segundo tipo de argumento, né, pelo absurdo. Né? Vamos melhorar esse argumento aqui, né? Busca mostrar que uma afirmação contrária à evidência, é absurda. Qual é a evidência? A prova. O exemplo que nós temos na nossa sociedade atual, a questão das filmagens, né? Filmou o meliante, o criminoso, na prática do delito. Filmou. Né? A loja tinha câmeras e filmou. Pegou claramente o rosto, as medidas, as vestes, tudo. Filmou toda a ação delituosa. Qual é o argumento contrário? Não tem argumento contrário contra essa evidência. Né? Contra esta evidência, contra provas, né? Contra fatos, não há argumentos. Então, é um absurdo vindo da própria evidência. Então, é o tipo de argumento pelo absurdo, absurdo, né? Então, busca mostrar que uma afirmação contrária à evidência de um fato e contra fatos não há argumentos. Esse é o segundo tipo de argumentação. Perceberam? Número 1, né? Por exclusão. Agora, uma prova tão evidente, tão clara, tão transparente, né? Tão clara aos olhos daqueles que enxergam. Eu já coloquei isso em petição. O juiz gostou, eu gostei e funcionou, porque era muito claro, muito evidente, não é? Então, o argumento é absurdo. Não há como negar, não há como contrariar. Este é uma forma de argumento. Número 2. Número 3. Número 3, temos o argumento de autoridade. O que é o argumento de autoridade? Isso é interessante, né? Ex auctoritate. Ex auctoritate. Aqui no chat, coloquei agora. Então, esse é o argumento, né, da autoridade. Como assim o argumento da autoridade? Né? Uma autoridade no assunto, um especialista no assunto, alguém que realmente entende deste assunto, traz estes argumentos. E eu colho estes argumentos e coloco na minha tese. Então, de acordo com a autoridade no assunto X, Y, Z, né, eu venho trazer a minha tese de acordo com a tese que ele, né, colocou em seu livro, em sua obra, em sua pesquisa, né, em seu tratado, etc, etc e tal. Então, esse é o argumento de autoridade. Essa é a forma de argumento de autoridade. Terceira forma de argumentar. Falamos de duas, com essa 3, né? Terceira forma, argumento de autoridade. Agora vamos falar do quarto tipo de argumento. Esse é o dos casos de família, né? Das varas de família, que eu já falei aqui outras vezes, né? O argumento ad hominem. Anotem aí, ad hominem. Esse é o argumento das discussões de Facebook, das discussões de redes sociais, Twitter e etc. O pessoal usa muito do ad hominem, né? E na política atualmente tem se usado muito do ad hominem, o que é uma pena, né? O ad hominem, né? Ou seja, contra o homem, é uma falácia, é um argumento falacioso, é um argumento sem provas, sem base, é um ataque contra a pessoa. Não é um argumento plausível, bom, saudável, salutar. Não se deve utilizar o ad hominem, né? Então, né? Uma coisa é em direito penal eu verificar, né, questões penais de antecedentes, etc. e tal, e fazer um relato disso, né? E dentro de uma estruturação silogística, entender que se ele vinha praticando delitos de tráfico, ora, essa situação atual, né, que ele diz que é uso, pelos antecedentes, provavelmente não é uso, provavelmente realmente é tráfico. Ele tem mais outras passagens nessa linha de raciocínio. É uma estruturação silogística, um raciocínio silogístico, ou uma operação que me deduz, que me leva a crer algo dentro de um raciocínio lógico dedutivo. Ponto. Dentro do ad hominem, não se usa isso. Dentro do ad hominem se ataca a questão, se ataca o outro lado, a outra pessoa, né? Há ataques pessoais, né? Quando
o deputado federal que foi cassado e depois obteve a graça, foi condenado por crimes de calúnia, injúria, difamação. Quem que é esse deputado, né? Tá aí na mídia aí. Todos falam dele aí, né? Mas aí depois ele obteve uma graça, né? Que é o perdão do executivo. O que acontece neste caso? Houve o ad hominem, né? Houve argumento? Houve ad hominem. Houve o ataque pessoal ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Houve o ad hominem, né? O ataque da pessoa contra a pessoa. Contra a pessoa. Olha que coisa, né, absurdo. Por mais que tenha esse exagerado aí, esse cometido excesso aí na condenação, mas é totalmente reprovável a conduta do ataque pessoal. Sai desse caso. Vamos para casos de família, né? Casos de família é muito comum isso em divórcios, né? Ele ataca ela ataca ele por conta de sentimentos, por conta de emoção, por conta das questões passionais que normalmente envolvem o divórcio. Então ela ataca ele ataca ela, ataca a questão pessoal. Não há provas, ou até há provas, mas esse argumento, ele não é saudável, não é salutar, não é bom, não é bem-vindo, mas é um argumento. Argumento ad hominem, né? A pessoa, muitas vezes, que está atacando, ela está falando dos seus próprios defeitos e atribuindo a outra pessoa. Na maioria das vezes é assim, o ad hominem, né? Então, essa é a quarta forma de argumentação. As três primeiras, plausíveis, tranquilo, né? A segunda, né? Pelo absurdo da evidência, indiscutível. A terceira, de autoridade, fazendo referência a autoridades no assunto, especialistas no assunto, né? De autoridade. O primeiro, e por exclusão, né? Fazendo exclusão de teses que não tem a ver com a minha tese principal. Então, essas três primeiras, ok. Mas esta do ad hominem, esse argumento ad hominem, esse argumento contra o homem, né? Ad hominem contra o homem. Lembrando que, né, nós estamos nos falando de forma geral, uma linguagem antiga, né? Linguagem moderna, né? Então, quando eu falo contra o homem, contra a mulher, no combate das ideias, no raciocínio, na argumentação ad hominem, né? É isso. Sequer há, né? Muitas vezes nem há uma verdade no argumento. O argumento não é adequado, né? Não é adequado. Não assenta bem em nenhum trabalho monográfico, em nenhum trabalho científico, nenhum trabalho jurídico. O ad hominem é bem-vindo. E ele se compara a uma falácia, uma argumentação sem provas, sem evidências, uma argumentação, né, chicaneira, uma argumentação que não deve ser utilizada. Portanto, é o argumento contra o homem, ad hominem. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Quinta forma de argumento. Argumento por analogia. O que é o argumento por analogia? É aquele que nós falamos dos precedentes. É aqueles que falamos da jurisprudência. Ora, o caso X, Y e Z foram decididos desta maneira. Porque este caso agora deve ser decidido de outra maneira, se não desta maneira que X, Y e Z foram decididos. Por analogia, este caso também deve ser decidido porque é análogo aos outros casos X, Y, Z. Por analogia, esse é o argumento. Argumento por analogia. Então essa é a importância destes 5 argumentos, esses tipos de argumentos. Compreender isso me leva, né? Primeiramente, o raciocínio, né? Como nós falamos em 4 vertentes, agora os argumentos, né? Um a um, nós falamos aí de 5 formas de argumentação. Esse por analogia. Ora, se Vossa Excelência, Estado Juiz, né, decidir assim, estará contrariando a precedentes de outros juízes, né, colegas do Estado Juiz de determinado local, assim, de acordo com a jurisprudência. Direito, prudência, cautela. Né? Então, decida por cautela, o direito aplicado por cautela, de acordo com a jurisprudência, né? De acordo com decisões reiteradas de vários outros tribunais. Vossa Excelência deve decidir assim,
por analogia a estas jurisprudências. Isso é jurisprudência. Ou, se for precedentes, né? Há precedentes, há decisões que é semelhante à jurisprudência. Há decisões assim, assim, assado para este caso, que é igual ao outro caso que já foi decidido, assim, assim, e etc. Professor, mas você falou de uma forma tão genérica, raciocínio abstrato, tem a ver com a matéria. Não é verdade? Se eu der um exemplo, o raciocínio fica concreto. É isso. Resumidamente é isso. Então falamos aí do quinta forma de argumento, argumento por analogia, né? Argumento por analogia. E por último, sexto e último argumento, é lógico, viu, pessoal, existem diversos tipos de argumento, estou dando principais argumentos, né? E agora o nosso sexto argumento, a fortiori. Escrevi aqui no chat, fortiori, a fortiori, com maior razão. A fortiori, com maior razão. O argumento que tem maior razão, lembrando que razão vem de ratio, e que ratio é o cálculo, raciocinando, calculando, a fortiori, com maior razão, com melhor cálculo, com melhor ou com maior raciocínio, com a melhor ou maior forma de raciocinar, de calcular, né? Então, a fortiori visa estabelecer uma escala de valores. Uma escala de valores. E nessa escala de valores eu pego o valor, eu pego o argumento mais forte, o argumento probandi, o argumento da prova mais forte em razão da minha tese, né? Entre os valores encontrados, entre os conceitos que vincula cada um nessa escala de valor. Eita, agora o que significa isso? Como é que funciona isso? Não é? Fácil. Eu vou resumir isso aqui, né? A fortiori. Quem pode o mais, pode o menos. Né? E aí vem frases, né, do dito popular, né? Como quem diz assim, que quem condena o ladrão, né, com maior razão, também pode condenar o assassino. É o contrário. Quem condena o assassino pode condenar o ladrão. Essa é a frase, né? Mas como assim? Não entendi essa frase, né? Se há o direito de matar o ladrão, agora é a frase correta, né? É uma frase numa obra de Cícero, né? De 1998, uma obra de metodologia, que fala, cita essa frase, né? Se há o direito de matar o ladrão, olha só, é uma hipótese, é uma tese, para ilustrar o exemplo, a fortiori, do maior argumento. Se eu posso mais, eu posso menos. Se há o direito de matar o ladrão, homicídio não é mais grave do que roubo? Homicídio é mais grave que roubo. Se há o direito de matar o ladrão, portanto, com mais razão, a fortiori, eu posso também matar o assassino. É o contrário. Se eu posso matar o assassino, eu posso matar o ladrão. Porque com mais razão, se me assiste o direito de matar o assassino, que é um crime mais grave, então me assiste o direito de matar o ladrão. Esse exemplo está muito ruim. Vamos melhorar o exemplo, né? Do quem pode o mais, pode o menos. Vamos para a prática, vamos para a realidade, sair da filosofia. Eu vou dar um exemplo de execução penal. Né? Na execução penal, muitas vezes se oferece ao réu, né, pelo artigo, salvo engano, 89 do Código Penal, se oferece ao réu sursis processual. Vou escrever aqui, sursis processual. Sursis, né? Cada um pronuncia de uma forma aí. Então, o sursis ou sursis, né, na verdade, é a suspensão do processo. Aí suspende-se o processo, não é? E aí vamos para um período chamado período de prova. Aí no período de prova de 1 ano ou 2 anos, o juiz, junto com a acusação, olha, oferecemos a suspensão processual de 1 ano ou de 2 anos, né? Mas vai depender do delito. Mas são para pequenos delitos, de até 2 anos de condenação, né? Pequenos delitos. Esse da mídia que está se falando aí, por exemplo, seria um deles, né? Se não tivesse dado 8 anos e 9 meses, seria um deles, né? Mas, porque são delitos pequenos, né? Considerados de menor potencial ofensivo. Então, nesse delito de menor potencial ofensivo,
o juiz condena lá em prestação... Não, condena não. Propõe um suscis processual, ou suscis processual, que é a suspensão condicional do processo. Vou suspender o processo e você virá ao fórum de 4 em 4 meses, dizer como que você está fazendo, onde você mora, o que você faz, assina para mim aqui o livro, presta uma satisfação, e de 4 em 4 meses até 2 anos. Se em 2 anos não tiver nada que o condene, processo criminal, nada, aí você terá o processo resolvido, né? O suscis processual, né, resolve a questão, ponto final. Compreenderam qual é a questão? Suscis processual. Mas aí o réu fala, olha, eu gostei da ideia do suscis, mas eu não vou aceitar a suspensão. Eu prefiro ser julgado e até condenado, né? Mas, sendo julgado e condenado e eu pegando a pena, vamos supor, de 1 ano, né? 1 ano, pena de 1 ano. Pegou pena de 1 ano, condenou pena de 1 ano. Aí o juiz vem e converte essa pena de 1 ano em pena de prestação de serviço à comunidade. Cada 1 hora prestada de serviço à comunidade equivalerá a um dia da pena. O ano tem 365, né? Exceção do ano bissexto, 365 dias, 365, está aí no chat, 365 horas, né? De prestação de serviço à comunidade. Aí o réu pensa, puxa, mas isso aí vai me complicar, vai me tomar muito tempo, eu não tenho, eu trabalho segunda, terça, quarta, eu trabalho até sábado, eu trabalho domingo, né? Eu sou enfermeiro, eu sou técnico no hospital e eu não posso, eu tenho escalas e tudo. Aí ele entra com esse argumento a fortiori. Excelência, embora eu tenha sido agraciado com a prestação de serviço à comunidade, entendo que o pagamento de multa pecuniária é uma pena mais grave, mas quem pode o mais, pode o menos. Então, quem pode o mais, pode o menos. Então, para mim, a pena mais grave é o pagamento da pena de multa, mas é mais grave, né? Do ponto de vista penal, prestar serviço é mais tranquilo do que pagar multa. Mas aí ele escolhe pagar a multa, que é o mais. Se eu posso mais, eu posso menos. Então, se eu pago a multa, tudo bem. Eu estou escolhendo pagar a multa, que é mais grave, mas eu pago a multa, então o Estado não vai se opor. Não é porque eu estou escolhendo, porque se eu posso pagar a multa, que é mais, né, automaticamente, né, eu escolhendo uma pena maior do que a pena menor, o argumento a fortiori, o argumento a maior, não é, engloba a questão menor. Esse é o exemplo. Um dos, né? Tem outros. É difícil dar esse exemplo, mas em tese é isso, em tese funciona desta maneira. Então eu vou pagar a multa, né? Mas para o Estado é melhor a multa, né? Que embora seja uma pena maior, mas é melhor para o Estado. Por que é melhor para o Estado? Porque é um dinheiro que normalmente nem é para o Estado, normalmente é uma doação para uma instituição de caridade, uma doação para uma instituição carente, né? Então, do ponto de vista social, o maior engloba o menor, o maior abraça o menor, o maior abrange o menor. Então, o argumento maior, a fortiori, não é? Com maior razão, assiste esta forma de argumento. Dessa maneira, encerramos aí 6 formas de argumentação, mas vamos finalizar com falácias da argumentação. O que são falácias da argumentação? Né? São argumentos que desqualificam, né? São argumentos que beiram o ad hominem, que nós já falamos, contra o homem. São argumentos equivocados, de ambiguidade, de duplo sentido, né? Que mais? Falsa causa, falsa analogia, eu faço uma comparação, mas não tem a ver com aquilo que eu estou comparando, né? Algo generalizado, eu falo de uma forma genérica, que não tem a ver sequer com o fato ou com o caso, né? Algo contraditório, eu digo algo e depois eu me contradigo nos mesmos argumentos. Todos esses são falácias da argumentação, né? E muitas vezes, às vezes, né, ignorância da lei ou ignorância de aspectos
costumeiros, usuais, locais, não é? Estão todos contidos nas falácias de argumentação.